É, você insistiu, hein, Cruze? Insistiu tanto que deixou o Corolla aí pra trás, parando aqui no meio do mato e gravando um conteúdo pra vocês aqui. Chevrolet Cruze 1.4 LT, famoso motor turbo. Gente, assumo que meu script não estava para pegar esse carro, tá? Tive um problema com o Corolla, depois fui pegar outro Corolla, teve problema. Aliás, são 3 Corollas que teve problema. E aí, me sobrou o Cruze, mas não como uma sobra ruim, como uma sobra muito boa. E valeu muito a pena querer pegar esse carro por um motivo assim que eu fico bem chateado aí, que a Chevrolet vai tirar esse carro de linha. Informações de valores eu vou deixar aqui, tá, gente? Informação de valor, motor, tudo certinho, porque eu não tô com o roteiro aqui tudo escrito, então não vou conseguir falar pra vocês. Mas eu acho uma pena a Chevrolet tirar esse carro daqui de linha, tá? Parar de fabricar ele. O pessoal tá pegando muito carro SUV e eu acho que o Cruze sim deveria estar em linha. Claro, dando uma repaginada toda, tá? Essa daqui é uma versão de entrada, então os faróis são halógenos, tá? Tem farol de neblina, mas é um farol um pouco mais básico, mas é muito bom. As rodas do Cruze, desde a versão LT, eu acho muito bonito, tá? Porque são rodas que são bem feitas. Ele tem um perfil de pneu um pouco mais alto, então você não tem tanto problema assim em questão de buraco e tal. Claro, você tem que tomar cuidado. É um aro 17, tá bom, gente? Freio disco nas 4 rodas. Mas o design do Cruze, tirando essa traseira aqui, essa parte da lanterna que dá uma certa envelhecida no carro, eu acho o design dele bem atual, tá? Sensores de ré atrás, câmera de ré também, por sinal, tá? É uma câmera de ré muito boa do Cruze. Eu não tenho o que falar mal, hein? Se tiro da câmera de ré dele. Vou mostrar o interior aqui pra vocês. Lembrando, tá, que a versão LT já vem tudo em couro. Plasticão do pagode nessa região. Aqui você tem um couro. Os bancos também são todos em couro. Essa aqui é a minha posição dentro do carro. É uma posição boa. Assumo pra vocês. Você tem um avião um pouquinho mais curto do que o Corolla, pelo que eu percebi. Mas é um interior bem bom aí, bem bom. Lembrando que aqui não tem PQP. Apenas para passageiro na frente. A porta dele é meio pesada, não lembro se é tão pesada assim, mas é carro de locador, então não tem muito o que você falar aí. Vamos entrar aqui na frente. Lembrando, tá, que tanto o acabamento aqui da frente acompanha lá atrás. Isso é um ponto muito positivo aí. Aqui é couro, aqui é plasticão do pagode, mas é muito bem feito, tá, o plástico dele. Lembrando aqui que são 2 borrachas, tá? Para poder aliviar aí na questão de barulho aí que o carro possa ter. Lembrando, tá? Que como essa versão LT, o painelzinho dele é bem basicão, mas eu acho que ele é bem completo no sentido de informações. Vou até zerar essa parte de informação dele para vocês. Um carregador de cavalo. Mas essa daqui é todas as funções que ele tem, tá? Tem o econômetro dele aqui. E falando por sinal, tá? Esse é um carro que bebe um pouquinho mais, tá? Do que deveria. Central multimídia dele simples, mas boa. Adicionado manual, tá? Ele é como se fosse um digital, mas não é tão digital assim. Ó, o porta-luvas do carro que desce suavemente. Lembrando que aqui é plástico, aqui é couro, aqui é plástico também. Ó, uma coisa que eu senti falta do Corolla era o apoio de braço dele ser corrido. Ele não, o do Corolla não é, esse carro é. Essa parte aqui dele poderia ser um pouquinho mais fundo, tá? Ele não é tão fundo assim, mas tudo bem, faz parte. Esse daqui, nas outras versões anteriores, você tinha como desligar o start stop. Esse daqui não tem, mas é um volante de couro muito bem feito, tá? Eu acho que essa parte aqui, conforme o tempo, ela vai se rasgando, tá? Porque as pessoas apertam muito assim. Você tem que apertar assim, não assim, porque aqui acaba rasgando. Mas é bem completo, tá? Muito bem feito, até dá aumentar um pouquinho o brilho da parte do conta-giros e tudo.
Eu vou mostrar para vocês aqui como que é o motor do carro, para que vocês possam ter uma noçãozinha de como é. Aí bati meu pé aqui, tá com a posição um pouquinho mais baixa, então ele é um carro baixo aí. Aqui está nosso famoso motor Ecotec 1.4 turbo, que por sinal é muito bem feito. Isso eu não falo mal da Chevrolet, porque os motores eles são muito bem feitos, tá? Muito bem construídos os motores do carro, os carros da Chevrolet. Todas as partes de fiação dele, de todos os pontos, eles são muito bem feitos, muito bem. Você não tem aqueles, como eu posso dizer, aqueles fios soltos, sabe? Dos outros carros que eu mostro pra vocês. É um fio bem mais completo, não tem tanto problema assim. Esse daqui é o rastreador, tá? Nas versões que é de pessoa física ele não tem rastreador, mas esse daqui tem. Então, desconsidera essa parte. Lembrando, tá, que é um motor que rende aí os seus 150 cavalos de potência, com motor turbo. Então ele tem uma boa ergonomia aí, uma potência boa. Só que ele é um pouquinho beberrão. Então, lembrando, o sindicato da Manta Acústica aqui vai gostar disso daí. Mas é muito bem feito, cara. Eu nunca abri direito o motor do carro, mas ele é bem construído, ó. Até tirar uma foto aqui para vocês. Tava gravando vídeo aqui, o cara com o cachorrinho foi me cumprimentar, mostrando o porta-malas, que é gigantesco. Eu não sei quantos litros tem, então eu vou colocar aí depois pra vocês. Lembrando que a bateria dele fica ali atrás, tá? Step temporário, como todos os carros que vêm de hoje em dia. Mas é bem feito, ele tem uns ganchinhos aqui de fixação. Se eu não me engano, ele não tem, como eu posso dizer o termo, luzes, tá? Mas é bem feitão o carro, está de parabéns aí. E aí, pessoal, andando de cruzão da massa, nosso famoso carrinho que infelizmente vai sair de linha. Acho uma grande pena aí a Chevrolet tirar o Cruze de linha, porque é um carro fenomenal. E eu gostaria de falar algumas coisas com vocês, né? Primeiro eu peço perdão aí por não tá com muito ânimo aí para poder dirigir. Infelizmente tive um imprevisto aí com o Corolla, que era o carro que eu ia pegar. O carro que eu peguei, mas acabou dando groselha aí no meio da estrada, por responsabilidade de certos usuários aí que dirigem os carros e não tem cuidado. Estamos aqui com o Cruze, graças a Deus deu tudo certo, então não tive nenhum acidente, né? Mas poderia ter sido um acidente bem grave aí. E agora com esse Cruze, né? Falei, vamos gerar um conteúdo com ele, né? Vamos já dizer alguns pontos. O que me faz, eu acho que sentir falta desse carro, no sentido de falar, pô, Chevrolet, não dá pra tirar o carro de linha, né? Claro, esse carro aqui já tá na sua segunda geração praticamente, só que na forma de facelift, né? E o que eu sinto nesse carro aqui é o verdadeiro significado de Chevrolet, tá? Os carros da Chevrolet, na minha opinião, tem uma construção muito boa aí, muito boa mesmo. Eu acho que não só no sentido de acabamento e tal, mas o jeito que o carro ele é durante o nosso dia a dia, né? Esse carro aqui tá com 24 mil quilômetros, é um carro de locadora. E quem sabe, quem não conhece, carro de locadora, infelizmente os usuários acabam dando uma certa moída no carro, né? Eu percebo que esse Cruze aqui, mesmo tendo toda essa quilometragem, provavelmente já fizeram uma revisão nesse carro aqui, mas é um carro que ele tá muito bem conservado, no sentido de não ter barulho de acabamento. Tá bom, obrigado. Não tem barulho de acabamento, não tem barulho de suspensão.
algo que, como esse daqui é um carro baixo, ele tem uma probabilidade de ter uma suspensão um pouco mais sofrida aí, tá? Então acaba sofrendo mais. Mesmo que esse carro tenha um ângulo de ataque um pouquinho maior, um ângulo de saída um pouquinho maior, ele acaba assim sofrendo aí pelas ruas as estradas desse nosso querido Brasil. Ele é um aro 17, tá? Então, só que ele tem um perfil de pneu um pouquinho maior comparado, por exemplo, o Corolla, que foi o carro que eu dirigi recentemente, foi o Corolla XEI. Mas eu gosto sim, tem gente que fala que é um interior defasado. Claro, é um interior que não foi atualizado, né, conforme o tempo, né? Não teve tantas mudanças drásticas aí. Mas é um carro que eu me sinto como posso dizer? É um interior que me agrada, sabe? Não é um interior enjoativo, não é um interior que eu olho e falo, putz, mas que interior feio. Não, não é um interior feio, eu acho um interior muito bem construído. Beleza, tem alguns plásticos, tem alguns materiais em soft touch, que é como se fosse um couro, né? Que é que ele coloca. Mas é muito bem-vindo, tá? Eu não acho isso ruim do carro, do Cruze. Além do mais, eu acho que você não precisa ter, que nem eu falo, né, gente? Não adianta você ter carros que tenha um monte de soft touch, que passa algumas quilometragens maiores, principalmente das pessoas que usam carro de forma soviética nesse sentido. O acabamento é muito ruim. E tem carros que tem plásticos, mas o acabamento é bom. Então a construção sim do acabamento do Cruze é muito boa. Eu tenho muito a elogiar esse carro, principalmente porque esse daqui é um carro que vem de uma locadora de interior. Infelizmente no interior tem gente que usa na terra. Provavelmente esse carro já passou na terra, não, sem sombra de dúvida. Eu acho que tem gente que sim passa na terra. E é um carro que eu não escuto barulho de acabamento, eu não escuto barulho de suspensão. Então é um ponto positivo aí. O carro na estrada, você sente ele um certo leve balanço, tá? Comparado a um Civic ou comparado a um Corolla, então você sente esse leve balanço, tá? Eu percebo que o Cruze, ele tem uma certa dinâmica um pouco mais mole, não mais mole no sentido de conforto, mas é um pouco mole, tá? Na cidade. Eu percebo que ele é levemente um pouquinho mais duro comparado a um Corolla, que eu já tô usando o Corolla porque foi o último carro que eu peguei. Então eu percebo um pouco isso daí no Cruze, nessa questão, tá? Esse carro aqui tem piloto automático e tem limitador de velocidade, tá? Você consegue setar ele por aqui. Como esse daqui é a versão LT, os faróis dele são halógenos, tá? E tem farol de neblina nesse carro, que é um ponto muito positivo aí pra ele. Aqui nesse canto direito você mexe nessa centralzinha do meio, tá? Aqui você pode atender e encerrar telefone. E tem a nossa multimídia aí, eu não sei de quantas polegadas é, vou deixar aí também em cima, porque aqui é tudo feito na hora, desculpa aí. Então é uma multimídia que é ok, tá? Eu acho a qualidade da multimídia muito boa. Eu tinha até falado no vídeo anterior aí sobre a câmera de ré. A câmera de ré desse carro não é boa, mas na versão LTZ é boa, tá? Então tem um grafismo muito bom aí o carro. Coisas que eu tava até percebendo um pouquinho aqui do Cruze em questão comparado ao Corolla, né? O Corolla, claro, ele tem um banco um pouquinho mais confortável do que o Cruze, mas eles são bem semelhantes em questão de ergonomia, tá? Eu gosto da posição de dirigir o Cruze, tá? Eu não me sinto como se eu tivesse uma posição errada. Claro que esse carro tem uma visão um pouquinho mais alta de dirigir. Eu tenho 1,70 m, então eu não sou muito, como posso dizer, eu sou baixinho, então não tenho muito o que falar. Então mesmo assim, no baixo, eu tenho uma visão ampla, eu tenho uma visão um pouco mais alta. Não vejo isso como ruim, tá? É um carro que você usa na cidade, você tem que ter um pouquinho mais de pontos de visão para poder enxergar o carro, principalmente quando você for estacionar. Mas eu acho assim uma boa visão. Ó, o carro tá fazendo 8.7 aqui de consumo instantâneo. Eu tô andando a 120, mais ou menos. Ó, eu rodei quantos quilômetros? Rodei 157 quilômetros. Tá fazendo 9,5, 9.6. Tá um consumo bom. Eu não tô andando rápido, eu tô andando meio de boa, 120, às vezes no máximo 126, 127 aí, que às vezes eu não acabo observando.
Mas o que eu tenho a falar desse carro são pontos muito positivos aí nessa questão. O único ponto aí que eu fico triste é que a Chevrolet infelizmente vai tirar esse carro de linha. Esse carro mereceria uma nova geração aí, uma nova geração que trouxesse mais itens tecnológicos, mais itens de conforto e principalmente talvez um motor híbrido, tá? Eu acho que seria muito bem-vindo nesse motor. Esse carro aqui, como ele tem 1.4 turbo, ó, a gente tá em sexta marcha, ele tá 2100, tá bom, mas eu percebi que ele consome um pouquinho mais, tá? Se você dá uma certa pisada no acelerador, não aquela pisada que você vai muito rápido, mas uma certa tostadinha aí. Eu percebo que ele tem um consumo um pouquinho mais alto comparado à concorrência, mas também não é nada demais. O carro na cidade, tá? É um carro muito ágil, porque esse motor turbo ele consegue trazer uma potência baixa muito boa. Só que você tem que tomar cuidado, tá, gente? Principalmente com a dosagem do acelerador, porque como esse carro ele dá uma patada um pouco mais forte, você acaba dando uma certa desembestada no carro, dependendo do jeito que você pisa com ele. Então sempre é bom dar uma maneirada aí na hora que você for dirigir com o carro. Quando você quiser, passar um pouquinho mais rápido numa rua, toma cuidado, porque é um carro que desembesta. Eu falo desembestar o quê? Que você pisa o carro, ele canta pneu e tal. Isso que eu falo da forma de o carro fica abestado aí, tá? Nesse sentido, não é algo ruim. Eu acho essa característica boa também, porque quem gosta de acelerar aí gosta de sentir uma emoção a mais. Então o carro ele traz sim pra você uma certa emoção, mas eu não indico pra você querer, por exemplo, fazer curvas sinuosas muito rápido. Eu acho que esse carro não tem tanta dinâmica assim, mas a versão hatch, não, por incrível que pareça, eu me sinto mais seguro andando em pistas sinuosas com hatch do que esse que é a versão sedã, porque esse daqui é um carro que ele tem um balanço traseiro um pouquinho maior, e como ele tem uma altura um pouquinho maior, ele é como se fosse mais inclinado, você sente essa inclinação também, tá? Você sente esse leve jogo de carroceria aí, mas não é nada que faz com que você se sinta inseguro. Então esses são meus pontos aí do carro da Chevrolet. Chevrolet, eu tenho muito a agradecer, porque minha mãe já teve uma Chevrolet em casa, na garagem, né? E eu tenho muito a falar bem da Chevrolet, porque foi um carro que a minha mãe tinha um Spin. Foi um carro que ela vendeu pro meu irmão. Meu irmão nunca foi um cara super mega cuidadoso com o carro, e era um carro muito robusto, né? E até comparando agora, né, em quesito robustez, que eu falei do Corolla, tá? Eu gosto sim do Corolla, eu acho que é um carro que é muito confortável, mas ele me transpareceu uma certa fragilidade, cara, principalmente para um carro de locadora, tá? É no carro de locadora que você sente realmente como que é o carro, tá? Como o carro deve te entregar. E eu percebi que a Toyota ela sofre um pouquinho, viu? Em quesito de ser carro de locadora, eu percebi que o carro sofre em questões tão básicas assim. Esse carro daqui ele vai muito bem. Cara, que carro é esse daqui que tá à minha esquerda? É um BYD, provavelmente? É um BYD, nossa, olha, dificilmente ver um carro desse aí. Nossa, sensacional, da hora demais aí, muito bonito. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Eu peço até perdão aí pelo um vídeo longo, ficar conversando, mas é isso aí.